E aí galerinha do canal, será que emagreço? Tudo bem com vocês? Gordinho simpático na área. E hoje com mais uma entrevista muito legal sobre obesidade infantil. Vocês viram já em outros vídeos que eu fui gordinho desde criança. E esse é um mal que vem me acometendo aí. E a minha luta é então já de muito tempo. E hoje estamos aqui com a Aline Peno e o Dr. Alan Peno, pediatra. E eles vão se apresentar um pouquinho para vocês e para conversar um pouquinho sobre obesidade infantil. Tudo bem, tudo casal? Jóia, tudo bem. Eu sou a Aline, sou mãe, sou formada em administração e hoje trabalho como baby planner, ajudo, auxilio as mães de primeira, segunda, terceira viagem. Legal, bacana mesmo. E eu sou o Alan, pediatra, trabalhando aqui em Juí já há 8 anos. Legal. E criança, então, é com vocês mesmo, né? Além de trabalhar com elas, também vocês têm 2 filhos, né? Isso. 2 filhos pequenos. Isso. Quantos anos eles têm? O Arthur tá com 6 e a Agnes com 2 anos. 6 e 2 anos, viu só? Então, é experiência própria, né? Isso que é bem bacana. Isso. Então vamos começar o nosso bate-papo aqui. Alan, pergunto pra ti. Como que tu vê hoje a obesidade infantil? Tem muitas crianças, tu atende muitas crianças com obesidade, isso vem crescendo. Como que tu enxerga isso daí nesse momento? A obesidade infantil, então, ela sempre foi prevalente, cresceu bastante na década de 90, no início dos anos 2000, agora estabilizou. Por incrível que pareça, as crianças têm um hábito alimentar saudável, têm sido bem orientadas, então tem uma geraçãozinha mudando isso tudo aí. Hoje ainda tem obesidade infantil, é difícil de trabalhar com obesidade infantil, mas diminuiu a prevalência. Diminuiu a prevalência, que bom, né? E eu sei por mim, eu sempre fui gordinho, mas naquela época eu lembro que não tinha refrigerante, que todos sabem no canal que eu viciado em Coca-Cola, mas na infância não tinha isso, mas era gordinho igual. E essa alimentação aí, tu acha que está influenciando? Não? Esse fato de hoje ser mais acessível, doces, porcarias, né, salgadinhos, produtos industrializados. Existem duas coisas. Primeiro, da mesma forma que está mais acessível o produto industrializado, também as pessoas têm mais acesso à informação, têm mais noção do que faz mal, o que não faz mal, têm mais acesso ao pediatra, então conseguem ser melhor orientadas. Além disso, existem várias campanhas para conscientização da população quanto à alimentação, quanto ao aleitamento materno, tá? Enfim, uma série de coisas aí que ajudam a diminuir a questão da obesidade infantil. Ah, legal. E é importante dentro dessa rotina como pediatra, como baby planner, organizar a vida da família, né? Porque a criança ela não sabe de nada, né? Os pais é que são responsáveis pela alimentação, por como vai ser a rotina dela. Isso desde pequeno. Isso, desde pequeno. Aline, o que tu tem para falar para nós sobre isso? Como a mãe deve fazer, como ela deve se organizar? Um pouquinho, né? Claro que não é uma coisa muito ampla, mas... A gente sempre diz que a criança ela entra no nosso ambiente, né? Nós, o filho quando nasce, ele tem que se adaptar, na verdade, à rotina da família, à rotina familiar. A gente não pode deixar aquele serzinho bonitinho tomar conta, né? Ele vai, a partir do momento que ele nasce, as rotinas, né? Tem as rotinas de amamentação, as rotinas do sono. E quando entra nessa parte da alimentação, é importante a família ter um hábito alimentar. Ter os horários, oferecer uma variedade de alimento. Nem sempre vai ser fácil, vai ser estressante, vai ser difícil, principalmente quando a gente tem o primeiro filho, a gente acha que vai ser o fim do mundo se ele não comer arroz, feijão, salada, mas o importante é sempre continuar oferecendo, ter a rotina de sentar, na maioria das vezes tentar estar em família para fazer as refeições junto. Hoje a gente tem essa questão muito fácil da TV, celular, é muito mais prático tu dar o tablet, o celular e ir colocando a comida na criança sem ela perceber o que ela está comendo. Ali ela come tudo que tu quer, porque ela está
a gente não vai ser hipócrita e dizer que nunca fez uso disso, ou que não facilita. Facilita, mas a gente tem que buscar botar a rotina e fazer a criança sentar na mesa, desligar os aparelhos eletrônicos e ela prestar atenção naquilo que ela está comendo. A gente vê muito, como acesso à informação, tá? A gente vê muito os nutricionistas, os programas de TV voltado também às crianças. E a gente sempre ouve e assiste os programas dizendo que tem que ter 5 cores no prato do filho. Se dá para ter 5, ok, mas não vamos viver, né? Eu só vou fazer se tiver 5. Não, vamos começar com arroz, um feijão, e cada dia fazendo a criança experimentar uma coisa nova. No início ia ser um desastre, mas as coisas vão ficando. A gente tem essa experiência própria em casa com o Arthur. Ele foi uma criança que sempre teve acesso a todas, né? A gente sempre ofereceu tudo. Teve uma fase que ele passou a recusar, né? E aí o pai, como pediatra, dizia: calma, ele vai comer, mas você como mãe, não, ele precisa. Quem sabe vamos entrar com biotônico, as vó, porque antigamente a gente tinha essa questão, vamos tomar um biotônico, eu acho que tá precisando. E aí tu também já começa, mas será? E hoje ele é uma criança que ele come brócolis, cenoura, tem que ter tudo isso no prato dele, todos os dias. Tanto que quando a gente sai de férias ou tá na casa ele sente falta dessa... Não é o fim do mundo também, mas ele sente falta dessa rotina que foi colocada, estabelecida. O importante, eu acho, é nunca desistir. Pode ser difícil, a gente pode achar desgastante, mas tem que continuar, persistir. A criança é isso, ela é a persistência e a rotina. E muito tem a ver com a introdução alimentar. Então tem algumas coisas que têm que ser seguidas corretamente. Primeira coisa, o aleitamento materno protege contra a obesidade infantil. Então, aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida é essencial. Aleitamento materno exclusivo protege de obesidade infantil. Então, pode ser até um nenê gordinho, até mais gordinho que os outros, mas este nenê que mamou no peito, depois não vai ser obeso. Diminui essas chances. Diminui a chance de obesidade. Tá? Então, primeira coisa, o aleitamento materno. Segunda coisa, a introdução alimentar correta. A partir dos 6 meses se introduz a alimentação, e a alimentação desde o início, com um alimento de cada grupo alimentar, nunca colocar em liquidificador, nunca liquidificar a comida, tá? Não oferecer suco para a criança. Hoje a gente sabe que o suco é prejudicial, e se não tiver como evitar, deve se oferecer só em torno de 100 ml por dia após a principal refeição. Não ingerir líquido durante as refeições. E em torno de 9, 10 meses a criança já pode comer quase o que a família come. Interessante. Tá? Com exceção de alguns alimentos. Então, a partir daí, essa introdução que vai dar resultado para toda a vida. Esse é o momento mais importante. Hoje a gente fala nos primeiros 1000 dias, nos primeiros 3 anos de vida. Tá? Se a criança tiver um hábito alimentar saudável, se forem oferecidos alimentos saudáveis, se ela sentar, comer, tirar aquele momento para isso, provar os alimentos, isso é importante. A criança, para aceitar o alimento, a gente tem que oferecer de 20 a 30 vezes, até que a criança aceite o alimento. Tá? Ela não aceita na primeira vez, muito raro acontecer isso. Geralmente demora. Então, assim, é óbvio que também o pai e a mãe são espelhos para isso. Então, tem que ter uma alimentação saudável na casa. Não adianta o pai e a mãe tomarem um monte de refrigerante e querer que a criança não coma. Verdade. Então, o foco é nisso, na introdução e nos primeiros 1000 dias. Se a coisa andar corretamente aí, protege da obesidade no futuro. E, claro, a gente tem que começar a mexer na questão de exercício físico.
Isso eu ia perguntar agora. Porque ficou, a Aline já comentou um pouquinho ali, hoje é celular, videogame, tá tudo As mais crianças estão muito... fácil. E aquele fato de brincar. Tá fazendo muita falta. As crianças hoje estão sedentárias. Estão com problema de coluna, estão com problema de coisas que só os velhos tinham. Hoje as crianças desde cedo estão... E o acesso às coisas, né? Tu tá em casa, naquela vida sedentária, tu abre o armário, ali tem um... Mas quem é que foi lá no mercado e comprou tudo aquilo, né? O pai quer mudar os hábitos alimentares dos filhos, mas tem que mudar também na hora da compra, né, das coisas. Não adianta tu ter um armário ou a geladeira oferecendo. E essa rotina também, os pais que têm que criar. Vamos hora de brincar, hora de se divertir, chamar os amiguinhos para ela se movimentar. Possibilitar isso, né? Não tenho dúvida, tem que ter uma rotina e tem que ter um estímulo externo. Né? Então, estimular, primeira coisa é limitar o tempo de eletrônico. Né? Tem que ter um horário, não é proibir, limitar. Então tem que ter um horário que pode brincar com tablet, com celular. Melhor com tablet do que com celular, né? Evitar o celular. Um tempo de televisão e estimular a atividade física, como oferecendo atividades, um futebol para os meninos ou para as meninas também. Hoje as meninas jogam mais que os meninos. Verdade. Uma natação, bicicleta, estimular eles a isso, né? Aqui ainda a gente não tem isso, mas em cidades maiores existem grupos formados por pediatras que levam as crianças com obesidade no final de semana para o parque, para andar de bicicleta, andar de skate, patins, jogar vôlei, futebol, basquete, jogar tênis, enfim, estimular essas atividades. Aqui a gente não tem ainda, mas isso talvez seja uma ideia. Verdade. E a minha dica como mãe é sentar junto à família e chegar num acordo para fazer os horários, né, estabelecer e perguntar para a criança, tu quer jogar bola, tu quer fazer o quê? Descobrir o que ela gosta de fazer. Porque às vezes a gente impõe algumas coisas e a criança acaba se frustrando e aí depois ela não quer mais saber realmente, aí ela desiste do esporte. Então tem vontade do quê? Quer um futebol, um judô, quer só andar de bicicleta, proporcionar e estabelecer os horários. A gente fala que nada é proibido, né? Mas tudo tem o seu horário. Outra coisa muito importante, tanto para a criança comer bem, ser saudável e não ser... é a questão do sono também. A criança tem que ter um horário, a criança precisa dormir, ela tem que ter esse horário, né? A família tem que tentar ter essa rotina. Não que seja uma rotina que não possa ser quebrada jamais. Vai ter dias que tem um aniversário, tem um encontro da família, mas que na maioria das vezes a criança tenha, porque isso também faz parte, né? Quando a criança tem um sono tranquilo, ela consegue no outro dia acordar bem para fazer atividade física, para se alimentar. Ela acaba também tendo esse ânimo, né? Ela acaba, porque ela teve uma boa noite de descanso. Isso não foge, né? Atletas ou nós mesmos precisamos de descanso. A gente também, tanto para nós adultos, mas quanto para as crianças, no final da noite, antes de dormir, é importante tentar desligar os eletrônicos, TV, já começar aquela limpeza, a gente diz a limpeza, né, para o cérebro já começar a entrar naquele ritmo mesmo, para descansar, se desligar das coisas, né. O certo seria nós também, né, mas a gente às vezes tem a mania de deita na cama e ainda dá só mais uma olhadinha no celular, né, Nós como adultos também precisamos também, nós também precisamos às vezes não. Sempre enfatizar que nada é proibir. Nada é proibido. Tudo educar. Então não é proibir completamente o celular, não é proibir o refrigerante, não é proibir o suco, não é proibir o salgadinho, não. Educação. Então, na hora certa vai comer a comida certa e vai ter aquele momento em que pode escapar um pouquinho. Nas férias. No final de semana tomar um refrigerante, numa festinha tomar um refrigerante.
Se a gente ensinar a criança desde pequena assim, ela não vai optar pelo refrigerante na festa. Ela vai querer tomar uma água, tomar um suco, tá? Ela vai gostar do exercício, ela vai dormir bem porque ela vai ter a rotina do sono, né? Então tem que educar a criança para toda a vida. Agora, depois que já está obeso, aí é bem mais difícil. Aí é outra situação. Aí é outra situação. É melhor sempre prevenir Sempre prevenir. do que Até remediar. porque a gente também observa que aquelas crianças que foram proibidas, né, de fazer as coisas ou de comer, elas acabam tendo alguma certa compulsão depois. Aí elas comem escondido, elas fazem as coisas escondido, porque foi proibido. Então o melhor é deixar e conversar, né? Sim. É aquela... tentar ter esse... Tudo que é proibido, a criança quer fazer, né? Mas não é diferente dos adultos também. Ah, isso é proibido, eu quero ver como é. E aí a gente percebe que alguns, né, vê colegas ou amigos, proíbe completamente. Então a gente sente até a frustração da criança quando está no aniversário, quando tá, que não pode, né? E depois a gente percebe aquela ansiedade e às vezes acaba fazendo escondido. Então é melhor que faça, né? Não. Tá com vô e vó, vai comer uma porcaria, mas é essa a questão, a criança saber que existe uma rotina saudável, que aquilo também pode fazer parte, mas né... Agora, para vocês responderem comigo, a questão da obesidade da mulher como influência da criança, desde rotina, como que vocês podem ver isso daí? Também já gostaria que o Alan depois comentasse, né, sobre as doenças que as crianças podem ter lá na frente sendo obesas. Doenças cardiovasculares, diabetes, enfim, ajuda a desenvolver ou não. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Aline, a rotina, como foi a gravidez ali? Desde a gravidez é importante a mulher ter essa preocupação, né, de se cuidar, de se manter, né, não tentar manter o peso, né, se possível fazer exercício físico, alguma atividade física, um pilates, uma hidroginástica, lógico, sempre conversando com o obstetra, fazendo as coisas, né, seguindo o que o médico, né, mandar. Eu na minha primeira gestação eu fazia pilates, fazia hidroginástica. A partir do 6º mês eu precisei parar tudo, ficar em repouso, porque eu não podia, né? Mas aí mesmo assim houve o cuidado com a alimentação. De certa forma, na primeira gestação eu engordei mais que na segunda. Na segunda eu já tinha uma percepção maior e já não podia fazer exercício desde o início, precisei parar. Então houve uma maturidade, né, quanto à alimentação. Essa história que gestante come por 2 não existe. Isso não precisa. Antigamente a gente via as nossas mães 25 quilos. Às vezes você achava até bonito dizer, nossa, eu engordei 20. A gente até ouve, às vezes, atriz. É difícil até a gente acreditar que aquela atriz ou modelo engordou 30 quilos. E dali uma semana ela tá linda, né? Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio, né? Há um parâmetro, né, de quilos que a gestante deve alcançar. Também não vai cortar tudo, você precisa se alimentar, porque afinal você está gerando, né, um bebê, então você também precisa. Mas tudo tem que ter um equilíbrio na vida, né? Nem de mais nem de menos, né? Mas essa coisa assim já se ultrapassou, engordar muito. Não precisa comer demais. Desejos absurdos, coisas, né? Isso é meio, né? A gente acha assim que não existe, que não, né? Às vezes a gente tem vontade de comer certas coisas, deixa de comer outras, mas tudo com equilíbrio, né? Eu acho. E a melhor coisa é sempre conversar com o médico, perguntar: posso, devo, o que você acha? Né? Eu acho que esse é o melhor. Não ficar com aquela dúvida. Não ficar com dúvida, não buscar suplementação. A gente vê na internet, às vezes, guia de gestante com suplementação, com ácido, com não sei o quê. O que o médico mandar, faça somente o que o médico mandar e tenha essa rotina, né? Não vamos procurar, daqui um pouco, gerar outros problemas que não precisa, né? Ou a gente procurar coisas que não precisa, né? Então...
Eu acho que é importante isso. Verdade. A gestante, então, voltando, a gestante que tem obesidade, ela primeiro tem predisposição a várias doenças. Primeiro, hipertensão durante a gestação. Segundo, diabetes gestacional. E outras várias doenças. As duas mais comuns são essas. Claro que isso gera problemas para o bebê. Tá? Desde infecção neonatal até alteração do crescimento fetal, ou nenês muito pequenos ou muito grandes para a idade gestacional, hipoglicemia no período neonatal, enfim, uma série de coisas que pode causar de problema. Tá? Essas que eu falei são as mais comuns. Tanto para ela como para o bebê. Tanto para ela quanto para o bebê. E isso exige manejo, isso onera, isso exige internação muitas vezes prolongada. Tudo poderia ser evitado se cuidar com a dieta, fizer um acompanhamento médico adequado. Tá? Tudo pode ser evitado. Então, com certeza, além do que gera um estresse familiar, psicológico, no nenê que às vezes tem que ir para UTI neonatal, numa mãe que às vezes tem que ficar internada. Então tudo isso pode ser evitado desde que se cuide o peso, a dieta, né? Se acompanhe, o próprio exercício físico, se acompanhe corretamente junto com o obstetra. Exercício físico durante a gestação, a Aline não fez por orientação médica. Pode ser feito desde que com um profissional adequado e personalizado para aquela mãe. O exercício adequado para aquele tipo de paciente. Tá? A obesidade infantil, desde lá o intrauterino, o cuidado, até o período neonatal, passando pela primeira infância, se não for tratada adequadamente, com seriedade, com certeza desencadeia doenças graves. A primeira e mais comum é a doença articular, problema em joelho, quadril, tornozelo. Essa é a primeira aparição, a primeira doença que surge. Junto com isso, alteração psicológica, problemas na escola, problemas de relacionamento, né? Depois, na fase de adulto jovem, doença, obesidade mórbida, doença cardiovascular, hipertensão, tá? Todo esse tipo de doença e mais tarde a diabetes, a própria diabetes. Então, com certeza, se trata de uma doença grave, a gente tem que ter muito cuidado, tem que tratar com seriedade para evitar maiores problemas futuramente. Isso é bem interessante, até eu vou abordar em outros vídeos do canal ou para mim, né? Que hoje tem um apelo muito estético, né? Do ser gordinho com a beleza, com a estética. Tem muitas pessoas que estão levando isso só para essa fase. Eu me aceito, eu sou legal. Mas e as doenças que isso gera? A obesidade é uma doença, né? E muitas vezes a gente tem que enxergar isso. Não é questão de beleza. Tu se sentir bem, ok. Mas os problemas que a gente vai ter, né, desde a criança até lá na frente, então são coisas que a gente tem que se conscientizar. Eu tenho que conscientizar as pessoas também, né? Alguma dica final, um fechamento para nós aqui encerrar esse bate-papo que foi muito legal, muito bacana. Valiosas dicas aí pro pessoal, já desde pequenininho, não deixar virar gordinho assim, tá? Vamos cuidar das crianças aí. Fechem para nós aí, um tchau pra galera. Eu agradeço a oportunidade, tanto minha como da Aline, de expor, de ajudar. Parabenizo pelo que tu está fazendo. Tá? Obrigado. E desejo muito sucesso na jornada. Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço também a disponibilidade de vocês aí nesse horário apertado, né? A correria que a gente tem aí
De poder ajudar também um pouquinho as outras pessoas. Obrigada. Aline? Obrigada. Eu acho que o importante é isso, tentar educar a criança da melhor maneira. A gente, como mãe, não quer errar, a gente quer acertar, né? Então, tentar buscar, conversar com o pediatra, lá na gestação, conversar com o obstetra. A gente tem todo esse aparato, vamos usar, né? A gente quer acertar e aí, a partir daí, a gente vai conseguir ter uma geração mais saudável, mais tranquila, né? Verdade. Muito obrigado ao casal. Já abaixo do vídeo eu vou deixar os contatos deles. Pediatra Alain, Aline, Baby Planner. Se você quer tirar dúvidas, quer o auxílio, porque é legal ter essa rotina na sua casa, na sua ideia, para colocar em prática, porque às vezes a gente tem dificuldade, não é uma tarefa fácil. Por onde começar. Isso, e a gente com o auxílio é muito importante. Então o contato deles vai estar ali embaixo. E não esqueçam, já curtam, compartilhem esse vídeo, se inscrevam, cliquem no sininho, ali do lado, que é para receber as notificações. Até a próxima, um abraço do Gordinho.